Para ficar rico tem 3 pilares e você tem controle sobre os 3. Primeiro, quanto que você trabalha por mês. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você vai ganhar. Segundo, quanto que você poupa por mês. Tem gente que ganha muito bem, tem um salário legal, um rendimento legal, mas gasta quase tudo ou às vezes até mais do que ganha. E o terceiro pilar, o quanto que você vai investir daquele dinheiro que você poupou e aonde você vai investir ele, que também é muito importante. As ETFs, elas entram exatamente aqui no terceiro pilar, na parte do investir, porque a ETF não vai trabalhar por você, ela não vai poupar mais por você, mas ela vai fazer o seu dinheiro crescer no longo prazo. E se você escolher a ETF certa, ficar juntinho, colado com ela, por um longo horizonte de tempo, é certeza que ela vai te enriquecer. E antes da gente entrar de sola aqui nas ETFs que vão te proporcionar enriquecimento no longo prazo, eu quero que você me conte aqui embaixo quando que você começou a investir na Bolsa de Valores. Qual foi o ano? Tem gente que até lembra do mês, né? Janeiro de 2021, fevereiro de 1997. Escreve aqui embaixo nos comentários. Quem escrever vai estar concorrendo ao livro O Jeito Warren Buffett de Investir. Vai ser um presentão, principalmente para a galera que está aí na Bolsa faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Todo esse pessoal iniciante. O que são ETFs? Tem muita gente que sabe, tem muita gente que não sabe. E olha só que interessante, existem 2 tipos de fundos, tá? Os fundos que, por exemplo, você fala com a sua corretora, você fala aí com o seu agente autônomo, eu quero investir nesse fundo. E aí ele não é negociado na Bolsa de Valores as suas cotas. Este fundo é um tipo. Nós temos o outro tipo que tem as cotas negociadas na bolsa. Você pode comprar e vender as cotas daquele fundo abrindo o teu home broker. As ETFs são exatamente esse segundo ponto aqui, tá? Elas são negociadas na bolsa de valores. Então começou o pregão, você pode comprar e vender as cotas dessa ETF, desse fundo no caso, né? E quando você quiser vender também, fica ali a seu critério. É bem mais fácil você entrar e sair, porque depende só de você abrir o home broker e apertar o botãozinho. E dentro das próprias ETFs também temos divisão em 2 partes. Aquelas ETFs que têm fundos de gestão ativa, ou seja, tem um gestor que tenta bater o índice de mercado, ele vai selecionar os investimentos, eu acho que esse investimento é bom, eu acho que esse investimento aqui é maravilhoso, vou botar dentro da carteira. E tem aquelas ETFs que têm gestão passiva, que não tem nenhum gestor tentando escolher, fazer o que a gente chama de stock picking. Eu quero pegar essa ação, quero pegar aquela. Essa segunda opção, ela vai seguir um índice. Então nós temos, por exemplo, uma ETF que segue o índice Bovespa, nós temos uma ETF que segue o índice Bovespa americano, que é o S&P 500. Qual o tipo de fundo que eu gosto? Esses fechados que você precisa ter um corretor ali ou um agente autônomo, as ETFs. Eu gosto mais das ETFs. E dentro das ETFs, qual que eu gosto mais? Eu gosto daquelas que tem fundo de gestão ativa ou fundo de gestão passiva. Eu gosto mais da gestão passiva. E por quê? Porque os fundos de gestão ativa, eles têm uma taxa de administração bem maior e geralmente tem até taxa de performance. Os fundos de gestão passiva têm taxa de administração bem menor e não cobram taxa de performance. E não apenas isso, como no longo prazo, os fundos com gestão ativa geralmente perdem para o índice. Então aqui a gente está vendo no Brasil, dá uma olhada aqui na tela, 86% dos fundos de ações com gestão ativa perderam para o índice no Brasil. Então você vê aqui, ó, renda variável Brasil, nos últimos 5 anos, 86% perdeu para o índice. Nos últimos 10 anos, 86%. E isso daqui é para fundos large caps, fundos middle caps, small caps, então não importa o tamanho, cara. Aqueles fundos que buscam empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, escondidas na bolsa, todos eles, a maior parte absoluta, perde no longo prazo para o índice de referência. Isso não é exclusividade do cenário brasileiro, porque quando a gente vai para os Estados Unidos, aqui por exemplo, ó, S&P 500, então os fundos que tem como benchmark o S&P 500, nos últimos 20 anos, 94% deles perderam para o índice. Se você pegar todos os fundos norte-americanos, não importa o tamanho, não importa também se é velho, se é growth, se é small cap, middle cap, não importa. Olha só, nos últimos 10 anos, 83% de todos eles perdeu para o índice e nos últimos 20 anos, 86% deles perderam para o índice. Então, estatisticamente falando, a gente está falando aqui de probabilidades. Quando você coloca uma ETF na sua carteira, a chance de você ter sucesso muito mais do que os gestores profissionais a longo prazo é gigantesca, cara. Você viu aí, a maioria absoluta perde para os índices. E quando você compra uma ETF, você vai seguir o índice. E eu vou te mostrar aqui as ETFs que podem te ajudar muito no processo de enriquecimento. Um time de futebol precisa de ataque, igual você está vendo Romário e Bebeto, meio campo, e você tem aqui
os caras que são ofensivos, os caras defensivos como o Dunga, e a defesa, os zagueiros que seguram as coisas. A mesma coisa na Bolsa de Valores, quando você vai montar a sua carteira, você não vai conseguir vencer o campeonato, você pode vencer um jogo sem a defesa, mas o campeonato você não consegue. Então é legal você ter ETFs de renda fixa, que é a defesa, ETFs de fundos imobiliários, que é o meio campo, e ETFs de ações, que é o ataque. Eu vou começar aqui com a defesa, as ETFs para renda fixa. Olha só, aqui tem algumas opções bem interessantes para você. Por que elas são interessantes? Porque elas cobram baixa taxa de administração. O BND, eu tenho na carteira do canal, é uma ETF que investe em 10 mil títulos de renda fixa americana com um grau de investimento. O BNDX, 6.500 títulos de renda fixa também com grau de investimento. Então ele compra títulos do Japão, da Alemanha, da França. Qual que é a diferença dos dois? É que o primeiro é só títulos norte-americanos e o segundo é títulos de países com grau de investimento. E a terceira opção é o EMB, é esse daqui embaixo. Ele também está na carteira do canal, ele investe em 615 títulos de renda fixa de países emergentes. Arábia Saudita, Turquia, Rússia, Catar, o próprio Brasil, todos os títulos em dólares. E o interessante aqui é que todos esses três têm taxa de administração baixinha e eles pagam dividendos todo santo mês em dólares para você. Quando a gente pega a rentabilidade, olha só que interessante. O BND, que está na carteira do canal, ele começou essa ETF em 2007 e desde que começou, ele deu para os seus investidores 4% ao ano em dólares. Eu acho que 4% ao ano em dólares para uma ETF de grau de investimento que paga dividendos todos os meses está muito bom. E nos últimos anos ele até conseguiu pagar um pouquinho a mais. Ó. Nos últimos 3 anos ele deu ali 4,78, caminhando para 5% ao ano em dólares. O BNDX também, ele entrega uma rentabilidade muito bacana para uma ETF de países desenvolvidos, né? No longo prazo, dá uma olhada aqui na tela, crescimento patrimonial. Quem investiu no BND lá em 2011, 10 mil dólares, hoje tem 13.298. E quem investiu no BNDX, o BNDX ele não começou em 2011, ele começou ali em meados de 2012, 2013, então quem investiu 10 mil dólares naquela época, hoje teria 13.379. Então, para a renda fixa está muito maneiro. Ele, como tem um pouco mais de risco, ele também acaba entregando um pouco mais de rentabilidade. Aqui você está vendo os últimos 10 anos na tela, a mesma coisa. Quem investiu 10 mil dólares, hoje teria um pouquinho a mais. Teria 15.731 dólares. Então, resumindo, desde o começo dessas ETFs até o momento que a gente está gravando esse vídeo, o BND rendeu mais ou menos 4% ao ano em dólares, o BNDX 3,5% ao ano e o iShares MB 5,5% ao ano em dólares. Agora a gente vai passar para o meio de campo, que são as ETFs de fundos imobiliários para você colocar para dentro da sua carteira. Mas antes de eu falar sobre elas, vou fazer um convite para quem quer aprender mais sobre construção de patrimônio em dólar e construir uma renda passiva dolarizada, rendimentos mensais, pujantes, trimestrais, robustos para você, que é a imersão dominando Wall Street. Serão 3 aulas gratuitas, 100% digitais. Aula 1, segunda-feira, na próxima segunda-feira já, quarta-feira, dia 19, e a última aula no dia 21, uma semana recheada de conteúdos de investimentos internacionais. E para você participar, é o primeiro link na descrição aqui embaixo. Voltando aqui para o nosso conteúdo, agora a gente vai falar do meio campo, que são os fundos imobiliários. O VNQ está na carteira do canal também. Ele investe em 171 fundos imobiliários americanos. O VNQI também está na carteira do canal. Ele investe em 732 fundos imobiliários, só que aqui no caso não entra Estados Unidos, entra Ásia, entra Europa, entra mercados emergentes, e a gente tem uma terceira opção que é o REET. Ele pega REITs de países envolvidos e países emergentes, são 352. Todos eles também cobram uma taxinha de administração bem baixinha e a rentabilidade deles já é maior que a renda fixa, é claro, né? Fundo imobiliário tem maior risco que renda fixa. Então aqui você está vendo a rentabilidade desde o começo, eles não começaram todos na mesma data. Desde o começo o VNQ 9,8% ao ano, muito bom. O VNQI 5% ao ano e o REET 7,23% ao ano, toda essa rentabilidade em dólares. Quando a gente pega um exemplo, que é o VNQ que a gente tem na carteira do canal, cara, quem investiu em 2011 10 mil dólares, hoje está triscando ali 30 mil dólares. Então é uma rentabilidade muito interessante para o investidor. E agora a gente vai falar das ETFs do ataque. Sim, nós vamos falar
das ETFs de ações. Então aqui na tela eu coloquei para você as mais tradicionais, até para você começar a pensar em ETFs, começar a internacionalizar a sua carteira. Eu tenho, por exemplo, o VT, que é a última. Mas vamos começar pela ordem aqui, ó. O IVV, ele investe em 505 ações americanas do S&P 500, taxa de administração baixíssima. A gente tem o EEM, que investe em 1.240 ações de países emergentes, como a China, Taiwan, Índia, Coreia do Sul. E aí a gente tem o VT, que faz parte da carteira do canal, inclusive é a maior posição na carteira do canal. Ele investe em 9.289 ações, 63% na América do Norte, óbvio, né? Os Estados Unidos dominam o mundo inteiro, temos Europa, temos Ásia e cobra uma taxa de administração bem baixinha também. Então a gente vai ver aqui quanto que deu de rentabilidade no longo prazo. Aqui na tela, desde o começo do VT, ele começou em 2008, ele deu 8,17% ao ano. Só que, cara, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, até nos últimos 10 anos, olha a rentabilidade. Pô, nos últimos 3 anos foi 20,5% ao ano em dólares. Então uma rentabilidade maravilhosa. Isso daqui ajudou muito a carteira do canal, vocês não têm ideia. E aqui a iShares, né? A iShares é a mesma coisa, cara. Nos últimos 3 anos, ó, 26% ao ano em dólares. Nos últimos 5 anos, 18% ao ano em dólares. E o EEM, que é aquela de ações emergentes, ele nos últimos 3 anos 10%, nos últimos 5 anos 9%. Então o que você percebe aqui? Que tem períodos que os países desenvolvidos vão melhor e tem períodos que os países emergentes vão melhor. Então como a gente nunca vai saber quem que vai ser a bola da vez, é por isso que eu tenho o VT. É o melhor dos dois mundos, tanto os países desenvolvidos quanto os países emergentes. Então olha só, o IVV desde o começo, que o IVV, o S&P 500, ele deu 7,6% ao ano em dólares. O EEM, 10,15% em dólares. E o VT ele acaba pegando os dois mundos, é por isso que ele tem 8,17% de rentabilidade desde o comecinho, sendo que nos últimos anos ele foi muito bem. E só para você ter uma ideia como dá para ganhar muito dinheiro com ETFs, aqui você tem de dezembro de 2011 até dezembro de 2021 na tela. O cara que investiu 10 mil dólares hoje, ele teria 31.441 dólares. Mas como nós somos brasileiros, o cara teria que ter convertido, né? Então eu fiz aqui a conta para você. Lá em 2011, o brasileiro que comprou 10 mil dólares de VT, ele botou 18 mil reais. Só que, cara, o investimento de 10 mil dólares cresceu para 31.441 dólares. E hoje, este valor em dólares aqui, ele está valendo R$ 176.069,71. Então o cara transformou nos últimos 10 anos 18 mil reais em 176 mil reais investindo em ETFs. Sim, dá para ganhar muito dinheiro com ETFs. Não se esqueça de deixar o seu comentário para estar concorrendo ao livro e eu vejo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.